A graça, a paz e o amor de Cristo Jesus seja com cada um dos irmãos. Vamos orar, irmão. Eu sou o pastor Silvio Vieira Martini, da Igreja Evangélica Getsemane Memorial, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Hoje nós vamos ministrar sobre a celebração da Páscoa. Mas antes vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, fale conosco essa noite. Fala conosco durante essa ministração. Ensina-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a celebrar de bom grado a Páscoa, a ressurreição de Cristo, que conquistou nos céus e em todo o universo o direito de sermos chamados filhos de Deus. Com a ressurreição, Pai, o Senhor venceu a morte e nos comprou ou adquiriu para si, cada um de nós, aqueles que de bom grado aceitarmos o teu chamado. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler dois textos. O primeiro no livro de Lucas, no capítulo 22, vou ler do versículo 7 ao 16. Chegou, porém, o dia dos asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde quereis que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem, levando um cântaro d'água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e direis ao pai da família da casa: O mestre diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então eles vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei preparativos. E indo eles acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa com os 12 apóstolos, e disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Amém? Vou ler também no livro de Mateus, no capítulo 26, os versículos 18 e 19. E ele diz: Ide à cidade a um certo homem e dize-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Amém? Vemos que, biblicamente, a Páscoa ocorreu antes da morte de Jesus. Jesus celebrou a Páscoa ou comeu a Páscoa com os apóstolos. Isso foi na sexta-feira, ou na quinta para sexta-feira, né? Que ele foi preso. Ele foi preso na sexta-feira, porque o dia judaico começa às 6 da tarde, e então ele foi preso e julgado pelo sumo sacerdote naquela mesma noite. E ao amanhecer foi apresentado a Pilatos. Tá, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre a celebração. Sabemos que a Páscoa é uma festa judaica que foi adotado lá no Egito, quando o Egito saiu, quando Israel saiu do Egito. E então Deus mandou celebrar a Páscoa para celebrar a passagem deles do cativeiro para a liberdade, para andar com Deus, para celebrar a Deus. Então a Páscoa é uma celebração, é uma festa, é um ritual, é um festejo que foi dado por Deus aos judeus para que eles celebrassem a liberdade do cativeiro. Foram livres, saiu através da potente mão de Deus, usando o teu servo Moisés. Saíram do Egito. E então foi instituída a Páscoa no 10º dia do primeiro mês do ano. Prendia-se uma ovelha de um ano, se a família fosse mais ou menos. Se fosse pequena, reunia 2 famílias, para que não houvesse desperdício. Deus não é a favor de desperdício. E então
se comeria a Páscoa. Isso Jesus fez antes de ser crucificado. Ele celebrou a Páscoa com os apóstolos. E depois foi preso e crucificado. E ao terceiro dia, não é 3 dias depois, irmãos, é ao terceiro dia, que o domingo é o terceiro dia depois de que ele foi preso e morto, na sexta-feira, o que nós chamamos de sexta-feira da paixão. Ele morreu antes das 18 horas para nós, antes das 6 horas da tarde para os judeus, e o sepultaram. Ele passou o restinho de sexta-feira morto, algumas horas, né, alguns minutos, o sábado, e no terceiro dia, ao iniciar o terceiro dia, na madrugada do terceiro dia, do domingo, o primeiro dia da semana, ele ressuscitou. A nossa Páscoa é essa. Mas, pastor, o senhor não falou agora que a Páscoa foi dada aos judeus? Sim, mas nós a adotamos. Já que é uma festa de libertação, de salvação, de saída da escravidão, nada mais justo que adotá-la. E ela foi adotada, e ficou essa data, quando ela foi adotada pelo calendário gregoriano. Sim, o calendário gregoriano foi instituído pelo Papa Gregório XIII, em 24 de fevereiro de 1582. Sim, é um calendário europeu, mas que o mundo inteiro o adotou, o conveniou, vamos dizer assim. Esse calendário veio substituir no calendário juliano, de 46 a.C., para corrigir algumas defasagens. Entre elas, a principal delas era o equinócio de primavera, que acontecia em março, né? Mais ou menos 15, 14 de março. Mas para que isso acontecesse, se perdeu, se pulou 10 dias no mês de outubro, no ano de 1582, o ano que ele foi adotado. E então, o dia 4 de outubro, anoiteceu e amanheceu dia 15 de outubro. E esse calendário adotou também o ano que nós conhecemos, o ano civil de 365 dias, 5 horas, 49 minutos e 12 segundos, que a cada 4 anos soma-se e transforma no ano bissexto, igual é esse ano. Esse ano é bissexto. Por isso, irmãos, isso foi conveniado. É uma convenção. E o mundo inteiro adotou. O que é uma convenção? É um acordo. É um acordo comum entre as partes. Eles fazem um acordo, se convenir aquilo e aquilo passa a valer. E o ano gregoriano, o calendário gregoriano, foi uma convenção que começou na Europa, mas o mundo inteiro adotou. Com exceção de alguns países que celebram tem dois calendários, como, por exemplo, o calendário judaico para Israel, mas que também adota o calendário gregoriano para efeito comercial, efeito civil. Também o calendário lunar, né, lá dos asiáticos, como foi agora por causa da coronavírus, a China suspendeu dela, né, a celebração do ano novo deles, o ano chinês. Mas eles também adotam o calendário gregoriano para fins comerciais. E isso é uma convenção, irmão. O que é uma convenção? Como eu disse, um acordo. É uma prática, uma técnica, ou até mesmo alguns costumes que são adotados, são usos e costumes. Ou uma assembleia. Assembleia também é convenção. Ou até a reunião de algumas igrejas, várias igrejas com a mesma denominação se unem e cria-se uma convenção. Convenção das igrejas fulana de tal. Amém? Tá. É só para esclarecer, irmão. Hoje eu quero falar de celebração. A celebração da Páscoa. Essa Páscoa que celebramos hoje, no domingo. O domingo de Páscoa. Talvez você não goste de celebrar. Ah, eu não tenho nada a ver com chocolate. Eu sou cristão, eu sou evangélico. A Páscoa é a ressurreição de Jesus, não tem nada a ver com o coelhinho da Páscoa. Realmente não tem nada a ver. A celebração da Páscoa nossa também não tem nada a ver com a Páscoa que Deus deu para Israel, lá em Êxodo 12, tá?
Não tem nada a ver com aquela. É uma celebração, uma convenção. E eu gosto de celebração. Eu sou um pastor que gosto de celebração. Se dependesse de mim, todo domingo na minha igreja tinha uma celebração. E arrumar qualquer coisa para celebrar. Mas eu chamo o culto de domingo culto de celebração, porque eu celebro a ressurreição, a vida de Jesus Cristo, a salvação que Ele nos deu. Todo domingo eu chamo culto de celebração. Hoje, essa ministração para você é para um culto de celebração. Celebre a vida, o nome de Jesus, a conquista que Ele fez para nós lá na cruz, tudo que Ele conquistou na cruz é nosso, e isso é motivo de celebração. Mas e a celebração da Páscoa? É uma festa. Celebração é uma festa. Também é um acordo, né? Uma convenção. Mas também é uma homenagem, é uma comemoração, é um festejo. Tudo isso é celebração. Então, irmãos, talvez você não goste de celebrar a Páscoa nos ritos atuais. Não precisa, celebra de outra forma. O importante é que você celebre que Jesus conquistou na cruz a nossa salvação. Você celebra tanta coisa, não é? Ou você não faz festa de aniversário? Festa de aniversário é uma celebração, não é? Você está ficando mais velho e ainda faz uma festa para os amigos. Faz a maior pampeiro. E você acha que a Páscoa não merece ser celebrada? Merece, irmãos. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, o primeiro dia da semana, o domingo. Hoje, faz 2020 anos. Essa celebração devia ser todo dia, não só no domingo. Ele ressuscitou no primeiro dia da semana, no domingo, mas ele está vivo. E a destra do Pai. Até hoje ele vive e reina eternamente. Ele é o Senhor de todas as coisas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então essa celebração, irmão, devia acontecer a cada dia, não só uma vez por ano. Mas já que foi conveniado uma vez por ano, vamos celebrar. Faça um churrasco, coma um chocolate, faça uma festa, faça um bolo, cante parabéns, celebre, pule, vire cambalhota. Mas celebre, lembra-se, Jesus conquistou na cruz a nossa liberdade. E mais, Ele conquistou na cruz a vida eterna para cada um de nós. Então, irmãos, comece a aprender a celebrar as coisas de Deus. Não importa se foi uma convenção pelo calendário gregoriano, isso é o de menos. Se você puder, celebre todo dia, a cada manhã, quando você abrir os olhos e respirar fundo e sentir o ar entrando no seu pulmão, lembre-se, Ele te deu mais um dia para você celebrar, mais um dia para você festejar a tua vida, festejar a graça que Ele manifesta para você. Pare de ser ranzinza, de achar que tudo tem que ser do seu jeito. Eu já fui assim. Não vale a pena, irmãos. Seja flexível. Comece a pesquisar. Você quer descobrir por que vale a pena celebrar? Comece a pesquisar as coisas de Deus. Deus deu várias festas para os judeus celebrar. Fazer festa. Deus, o nosso Deus, Jeová Jireh, Jesus de Nazaré, é um Deus festeiro. Ele gosta de festa. Ele principiou, né, os milagres dele e o ministério dele numa festa. Era uma festa de casamento, mas e daí era uma festa. E por isso, irmãos, comece a celebrar. Celebre a Páscoa, celebre as mudanças de estações. Primavera, tá aí, tá chegando. Estamos entrando no inverno, aí vem a primavera, verão, outono. Comece a festejar, irmãos. Festeje a vida. Enquanto você está aqui na terra, festeje com o Senhor. Tudo aquilo que o Senhor te colocar na mão é motivo de festa. Toda conquista é motivo de festa. Só de você levantar cada manhã é um motivo de festa, é um motivo de celebração. Eu não gostava de celebrar o Natal, irmãos. Eu lembrava da tristeza daqueles que não ganhavam presente. Mas depois que eu conheci Jesus, Ele é o meu Natal. Eu celebro sempre.
Não importa, eu não preciso de presente, ele é meu maior presente. Então eu celebro. Ah, mas não foi nessa data que ele nasceu. Não importa. Isso não importa. Na minha família, irmão, tem muita gente que celebra aniversário na data que não nasceu. Na minha família. Sabe por quê? Antigamente, nós morávamos em fazenda. E na fazenda, quando vai nascer o neném, o pai sai correndo, pega o cavalo e corre atrás da parteira. Não tinha hospital, não vai levar para o hospital, não tinha para onde levar. Então se procura uma parteira, a parteira mais conhecida da região, e essa era a minha avó, a mãe da minha mãe. E corria, ia buscar a parteira e trazia. E aí nascia a criança, lá na fazenda, lá onde morava. E aí, na maioria das vezes, a mãe, ou a avó, né, a mãe da mãe, né, a avó do recém-nascido, ficava alguns dias com a mãe para ajudar. O marido ficava vendido, perdido, coitada do pai. Se fosse o primeiro, ainda vai. Mas se fosse já o segundo ou o terceiro, já tinha as outras crianças e tinha mais o bebê, ele ficava perdidinho. Por isso se trazia a avó para ajudar. E de madrugada ele levantava, ia tirar leite, trazer para alimentar a mãe e a avó e o bebê. E, como era um ditado na época, né, se matava uma galinha e fazia canja, que a mulher estava de resguardo. Até ter galinha, durava o resguardo. Acabou a galinha, acabou a canja, a família fala, pronto, acabou o resguardo. Por que eu estou falando isso, irmãos? Se esquecia de registrar o bebê. Ele está lá, forte, bonito, faceiro, todo mundo festejando ele e tal, mas não tinha registro. Aí quando o pai lembrava de registrar, na maioria das vezes esquecia o dia que o menino nasceu ou a menina, mas ele ia registrar, faceiro, e falava assim, olha, ele nasceu de tal mês. Mas o dia, o senhor lembra? Foi mais ou menos dia 15. Mas tinha sido dia 15? Não sei. A parteira que lembrava, mas ela não foi registrar. Irmãos, até hoje tem gente que celebra 2 aniversários. O aniversário que está nos documentos, ele faz a maior festa, porque é esse que os amigos lembram. E o aniversário de quando? A data que ele realmente nasceu. Porque é esse que ele lembra, que a mãe dele falou para ele, ah, meu filho, minha filha, você nasceu tal dia. Mas seu pai só foi registrar 2 meses depois, 1 ano depois. Isso quando registrava 1 ano depois. Algumas vezes reunia, nascia todos os filhos. E na próxima campanha política aparecia um candidato poderoso e prometia registrar as crianças, registrava 3, 4, tudo de uma vez. Alguns ficavam até com a mesma idade, registrava só com mês diferente. Mas não nasceu no mesmo ano. Ah, mas eu não lembro o ano. Pois é, irmãos. Assim também é com o Natal. Você não sabe, mas a celebração continua valendo. Nós celebramos o Ano Novo. O que mudou do Ano Velho? Nada. É só uma data para celebrar e na maioria das vezes para gastar. Porque gasta. Solta fogos, coitado dos bichinhos, né? Os cachorrinhos ficam desesperados por causa dos fogos. Mas celebra. Assim também é a Páscoa. Talvez você está achando estranho eu te falar isso. Mas eu quero que você aprenda, irmão, a celebrar as alegrias da vida, do dia a dia. Não apenas a Páscoa, o Natal, o Ano Novo, seu aniversário, aniversário do seu pastor, da sua igreja, da sua convenção. E, irmãos, se a gente for olhar tantas coisas que nós fazemos e não devíamos, vamos ficar envergonhados diante de Deus. Mas se eu aprender a celebrar as coisas dele, cada manhã eu celebrar que ele me deu mais um dia de vida, cada irmão que eu conheço celebrar que é mais um que reuniu a minha família no céu, cada um que aceita Jesus fazer uma celebração, os anjos fazem festa lá no céu, nós temos que fazer aqui também. Cada irmão que eu conheço, para mim é uma alegria, é uma festa. Por quê? É mais um irmão que eu conheci, e ele então se tornará da minha família, porque ele conheceu Jesus como eu conheço, e ele vai andar comigo até chegar no céu. Irmãos, nós vamos caminhando
a cada dia, celebrando a vitória em Cristo Jesus, que nos deu, irmãos, vitória lá na cruz. Amém? E por isso eu quero te falar que vale a pena você celebrar. Vale a pena você celebrar, porque esse Jesus, irmãos, pagou um preço muito alto para que nós pudéssemos celebrar essa vitória, para que nós pudéssemos, irmãos, ter esse direito de fazer essa festa aqui na terra. Ele sabia, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas, irmão. Não pensa você que ele não sabia que essas coisas iriam ser adotadas, vamos dizer assim, ser conveniadas. Mas é melhor celebrar, né, do que chorar. É melhor celebrar, irmão. Vamos celebrar. Celebre você também. Eu gosto de celebrar a Páscoa com churrasco, mas também gosto de comer chocolate. Não importa se é ovo, de barra, de caixa. Eu gosto de chocolate. Me deixa animado, adoça a vida. Mas, e se não tiver nada? Eu celebro sozinho com o meu Jesus. Ele é o único motivo de celebração, que me comprou por um alto preço, sangue imaculado, sangue puro, pagou um preço muito alto por mim e por você. E ele nos ama tanto, mas tanto, 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 que ele não desistiu. Ele foi até o fim e se entregou. Morreu na cruz para termos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Para termos o direito de celebrar a sua ressurreição, a Páscoa de Jesus. Por isso celebre, irmão. Se alegre, faça festa. Em nome de Jesus. Amém? Que a graça do Senhor Jesus venha te envolver a cada dia, te dando graça diante dos homens. O amor de Deus, Pai, gere em nosso coração longanimidade e paciência, mansidão, acima de tudo, entendimento com os nossos irmãos. E a comunhão do Espírito Santo. Que essa comunhão com o Espírito Santo revele a cada dia, a cada manhã, Cristo Jesus para nós, em nós, para que nós vivamos segundo Ele propôs, andando de glória em glória, de fé em fé, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê paz, que Ele te dê alegria e renove o seu Espírito em nós, a cada manhã, em nome de Jesus, amém.